Alô, alô, galerinha. Hoje a gente vai dar apoio a um pedido feito por um dos nossos estudantes que estavam assistindo às nossas aulas na quarta, tirando dúvidas. Presta atenção, né? Vamos ver para a leitura. Encontre a área externa de um quadrado inscrito numa circunferência, sabendo que a diagonal do quadrado mede 3 raiz quadrada de 2 metros. Beleza? Deem um pause para tentar resolver, quem estiver assistindo. E aí a gente vai partir para a solução. Vamos nessa. Solução. Vê só. A gente tem que entender cada itemzinho que está escrito aqui, tá certo? Encontre a área externa. Fica com isso na cabeça. De um quadrado, beleza? Primeiro vamos conhecer um quadrado. Então, de um quadrado, uma figura geométrica plana que tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Esses ângulos são ângulos retos, os ângulos de 90 graus. Temos os vértices, que é o encontro de dois lados. Beleza? E aí a gente tem isso aqui, os lados do quadrado, beleza? O que a gente vai calcular aqui é a área. Então a área de um quadrado é igual a L elevado a 2. Beleza? Aí vê, inscrito numa circunferência. Então vamos primeiro falar sobre circunferência, né? Circunferência, então, eita, que a minha mão foi boa. Centro, do centro à circunferência é chamado de raio. Beleza? Raio. Então, a área de uma circunferência é dado por πr elevado a 2. Beleza? Vamos dar nome aqui. A gente tem o quadrado. E a gente tem aqui a circunferência. Beleza? Agora vê só, aqui no texto tem escrito essa palavra que eu vou destacar. Inscrito. O que significa inscrito? Em matemática, significa que a gente vai colocar uma figura dentro da outra. Beleza? Então, um quadrado inscrito numa circunferência. O que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar o quadrado inscrito dentro da circunferência. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Os vértices desse polígono, os vértices deste polígono tem que cortar a circunferência. Beleza? Então, vamos ter o seguinte, eu vou ter a circunferência. Beleza? E os vértices estão aqui, como a gente já mostrou em aulas, beleza? A gente está colocando os vértices na circunferência. A gente sabe que aqui é um quadrado, circunferência de centro, O. Temos os vértices e aí a gente fez o que? A gente colocou o quadrado, vou deixar aqui destacado, inscrito na circunferência. Beleza? O que é inscrito dentro da circunferência. Os vértices dos polígonos ou do polígono que a gente vai inscrever tem que tocar a circunferência. Beleza? Então isso aqui é um quadrado inscrito numa circunferência. Aí ele pede aqui, área externa de um quadrado. Então a área externa de um quadrado, ele está querendo que a gente calcule essa parte aqui, pintada, certo? Eu sempre digo pintada, mas nos livros por aí afora chamam de área rachurada, certo? Então como é que a gente vai encontrar esta área rachurada? Beleza? Vê só,
Como é que a gente vai calcular? A área rachurada ou pintada, a gente vai ter que encontrar a área, primeiro da figura maior, primeiro da figura externa, que é a circunferência, depois a gente vai calcular a área da figura interna, ou seja, a área do quadrado. Então a gente vai ter que fazer essas continhas, beleza? Então a partir daqui a gente vai começar a ler novamente o exercício, né? Porque diz o seguinte, ó: a diagonal do quadrado mede 3 raiz de 2. Então vê só, antes da gente resolver que a gente colocou o quadrado inscrito numa circunferência, a gente tem que conhecer o seguinte, vê só, na circunferência a gente conhece o raio, tá certo? E foi dado no exercício a diagonal do quadrado, esta medida, beleza? Essa diagonal a gente vai ter que transcrever para cá, ó. A gente sabe que tem a diagonal do quadrado, a diagonal do quadrado ela vai ter que passar no centro da circunferência, tá certo? Então esta medida aqui em vermelho é a diagonal do quadrado. E observem os detalhes, que a diagonal do quadrado é o diâmetro da circunferência, né? Então a gente tracei uma reta auxiliar para verificar que esta medida aqui é a diagonal do quadrado e também ela é o diâmetro, é o diâmetro da circunferência. Essas duas medidas são iguais. Beleza? Então vamos calcular logo a área do quadrado. Então calcular a área do quadrado. Então a área do quadrado é dado pelo L ao quadrado. Eita, então eu tenho que ter condições para calcular a área do quadrado, né? Então o que é que a gente tem aqui? Sabemos que a diagonal do quadrado é igual a L raiz de 2. Isso aqui a gente estudou em aulas passadas. Vídeos tem aí no canal, beleza? Então se a gente sabe que a diagonal do quadrado é L raiz de 2, basta a gente resolver a continha. Vamos substituir o valor da diagonal do quadrado dado no exercício, né? Esqueci de colocar aqui que a diagonal do quadrado é 3 raiz de 2. Beleza? Então vamos fazer a continha, né? A gente sabe que L raiz de 2, certo? Que é a diagonal, que é a forma. O valor da diagonal no exercício é 3 raiz de 2. Beleza? Operaçãozinha simples de matemática. A gente corta essas raízes e aí a gente verifica que L, que é o lado do quadrado, é igual a 3, a unidade que a gente está trabalhando, 3 metros. Beleza? Se a gente sabe que o lado do quadrado é 3 metros, substituindo aqui em cima, temos que a área do quadrado é igual a 9 metros quadrados. Beleza? Descobrimos a área do quadrado, ok? O que é que a gente vai descobrir agora? A área da circunferência. Beleza? Vamos nessa. A área da circunferência é dado pela fórmula πr2. Então, o que é que sabemos aí da circunferência? O que é que sabemos da circunferência? Sabemos que a fórmula é πr2, tá certo? Na circunferência, sabemos que a diagonal, o diâmetro
da circunferência é igual a 2R. Então, deixa eu voltar aqui. Então, observe, o diâmetro da circunferência é igual, que a gente viu, o diâmetro da circunferência é igual à diagonal do quadrado, né? Então, o que é diâmetro? Vamos ver aqui essa figura. Diâmetro é essa linha auxiliar aqui todinha, tá certo? Então, o diâmetro é esse aqui tudinho. Então, se daqui para aqui é o raio, se daqui para aqui é o raio, então o diâmetro é o quê? 2 vezes o raio. Foi isso que a gente viu em sala de aula. Show de bola, né? Então, a gente volta para cá. A gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio. Nesta situação, a gente sabe que a diagonal do quadrado ela é igual ao diâmetro da circunferência. Show de bola, né? E a deixa do exercício é essa. A diagonal do quadrado é igual ao diâmetro da circunferência. Observado aqui, ó, nessa figura. Beleza? Se a gente sabe disso, vamos sacudir os dados numéricos que a gente tem. Então, ó, a gente sabe que... Preste atenção que eu vou fazer, né? A gente sabe que a diagonal do quadrado tem lá o valor que a gente tem. O diâmetro é 2 vezes R, que é igual a diagonal, que é 3 raiz de 2. Show de bola, né? Dado no exercício. Então, ele quer descobrir o raio, né? Para calcular a área, eu tenho que descobrir o raio. Então, o raio é igual a 3 raiz de 2. Observe que aqui é só continha de matemática. Se está multiplicando, passa dividindo e depois chega ao número. Isso aí a gente já está cansado de saber, né? Fazer. Beleza. Aí eu tenho essa operação matemática. Presta atenção, presta atenção. Deixa eu botar aqui. R é igual a 3 dividido por 2 dá 1,5. Então tá aqui a continha. Dá 1,5. Vezes, o que foi que eu pedi em sala de aula? Pedi para que o pessoal, aí a galerinha que está assistindo os nossos vídeos, colocar na cabeça os valores das raízes de 2, 3, 5, 7, 11. Ok? Então, o valor é 1,41. Ok? Se não tiver na cabeça, vai ter que extrair a raiz quadrada. Certo? Tem aula no canal sobre este assunto, mas é colocar na cabeça os valores dessas raízes irracionais correspondentes aos números primos. Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Esta operação matemática, ok? Fazendo essa operação matemática vai dar 2,115 metros. Beleza? Então eu vou trabalhar com este número aqui grandão mesmo, que eu estou fazendo com calculadora. Beleza? Façam a continha. Então achamos aqui o valor do raio da circunferência. Show de bola, né? Achamos o raio da circunferência. Agora vamos calcular a área. Então a área da circunferência é dado por π. Então π, a gente viu em aulas que o valor de π é 3,14. Ok? Esse número aqui a gente vai usar sempre. 3,14 vezes 2,115 elevado ao quadrado. Show de bola, né? Show de bola. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos lá. Operaçãozinha matemática. Aqui que a gente vai fazer devagarzinho, presta atenção. Resolver isso aqui. Resolvendo isso daqui, vai ser 4, eu vou aproximar, tá certo? Vou aproximar. Vou botar 4,8. Essa continha aqui vocês vão fazer e aproximar para 2 casas decimais. Beleza? Então o resultado dessa conta é essa daqui. Com a aproximação de 2 casas decimais. Terminando de efetuar
as operações matemáticas, a gente vai multiplicar 3,14 por 4,48. O resultado vai ser 14, eu vou botar 14, aproximado também, duas casas decimais, 14,07 metros ao quadrado. Show de bola, né? Continha. E aí a gente vai responder, né? Se eu já tenho a área do quadrado e a área da circunferência, a gente vai sacudir aqui, ó, para calcular a área externa, ou seja, a área rachurada ou a área pintada. Vamos nessa. Aí a gente pega, bota a área da circunferência, que a gente calculou aqui, menos a área do quadrado, beleza? Então a área do quadrado que a gente encontrou foi o que? 9. Então a área pintada, rachurada, é só efetuar a continha de subtrair, beleza? Aqui a gente vai colocar aproximado 5,07, o que? Metros quadrados. Então aqui é a resposta da atividade que está no Classroom. Qualquer dúvida, procure os clubistas ou os meus monitores, ou então manda para mim, vem para as nossas aulas na quarta, tirando dúvida a partir das 19 horas. O código está aí nas minhas redes sociais. Fui, valeu!